Isso. Quem tem microfone ligado, desliga. Nós somos 11 pessoas agora, né? Então vamos começar. Eu vou pedir a Rosimeire para orar e depois nós vamos conversar sobre algo na Escritura. Então vamos orar com a Rose. Pai, nós te agradecemos por esse momento que temos aqui, reunidos com os nossos irmãos, mesmo que virtualmente, mas podemos ouvir a voz uns dos outros, ver a foto ou pela câmera, e mesmo assim, distantes fisicamente, mas unidos pelo Senhor. E nós te louvamos por isso, por essa oportunidade, por essa ferramenta que temos de nos aproximar dessa forma. E que o Senhor possa ser glorificado aqui no nosso meio, que também possamos ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor tem para nos falar, e que todos nós sejamos edificados. Te louvamos agradecidos por estarmos juntos e pedimos a Ti também que perdoe os nossos pecados. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bênção. O pastor Alberto estava aqui online conosco, mas ele precisou levar a netinha dele no hospital lá na saúde em Vanduzi, porque a criança dele está com vômitos, febre. Então estaremos lembrando dele também nas nossas orações aí, ok? Gente, eu tenho uma perguntinha, né, bíblica, teológica para vocês. Eu sei que hoje é domingo, vocês já almoçaram, né, comeram maionese, comeram aquela comidinha no almoço gostosa, né, guaraná gelada com gelo e limão, que está aí no Brasil, né? Então, teve aquela sobremesa gostosa, né? Um pudim de pão, né? Então, eu sei que domingo... Olha lá, olha o que eu estou vendo aí, né? Estou fazendo aqui. Oi. Melissa deve ter feito cadeira de chocolate, aquele mousse de chocolate. Eu estou fazendo aqui a moça gelada. Moça gelada, já pensou? E eu sei que no culto hoje lá na Remite, em Goiânia, né, vai ter lá aquela mesa bonita para os pais se esbaldarem lá, né? Pensa. E hoje também é o Dia dos Pais, né? Parabéns aos pais que estão aqui conosco, né? Então Deus abençoe todos nós, pais, bênção. Já recebi mensagem dos meus 2 filhos biológicos, mas também já recebi mensagens de alguns filhos adotados, né, que me chamam e me tratam de pai. Então, bênção, fico feliz. Mas eu tenho uma perguntinha boa para nós começarmos a refletir, né? A Sara falando, benção, pai. Essa é uma filha pequenininha, baixinha, mas brava, né? Eita, coitado do Douglas, ia firme com a Sara. Saudade de todos vocês. Mas eu tenho uma perguntinha que eu queria que vocês pensassem bem, né, em responder para a gente trabalhar. Pensa bem aí consigo e me diz por que verdadeiramente, realmente, Jesus perdoa você. Né? Pensa nessa pergunta e responde. E depois que você começar a responder, nós vamos trabalhar as suas respostas e vamos chegar aonde eu quero chegar, né? Para que haja um entendimento melhor, mais profundo sobre essa pergunta que eu fiz. Por que verdadeiramente, realmente, Jesus perdoa você?
Então, pode lembrar de tudo que você tem aprendido na sua vida cristã. Não tenha medo de dar aquelas respostas mais óbvias, que você com certeza tem, mas eu quero que você se pronuncie, que você responda, para a gente trabalhar essa questão. Eu queria ouvi-los. Então, abra o seu microfone, dá a sua resposta e desliga o seu microfone. Ninguém quer responder? Pode responder. O que vier na sua cabeça, responde. Diga, Michele. É dia dos pais, então eu vou pela paternidade, porque ele é pai. E Porque ele é sempre pai. perdoa os filhos. E o pai sempre perdoa os filhos. Joia. Mais alguém? Tá desligado, Lu, seu microfone. Por que Jesus perdoa você? E porque amar é uma decisão. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos amar porque ele é pai, porque pai perdoa. O que mais? Acho que pela graça, né? Pelo sacrifício, né? Que ele fez. Ok, pela graça, pelo sacrifício, ele nos perdoa. Mais alguma resposta? Por Cristo, pela morte de Jesus Cristo. Sim, a pergunta é por que Jesus nos perdoa? Porque essa é a essência dele. Ixi, acho que É caiu o lá de amor. novo. Amor, e a essência dele é amor, por isso ele... Por isso ele nos perdoa. Isso. Ok, mais alguém? Por que você é por Jesus? Por que Jesus te perdoa? Eu quero ouvir mais algumas respostas. Alguém pode responder? Porque ele se ama e nós somos a sua criação para que se cumpra o propósito dele. Mas está tudo jóia. Isso, as respostas de vocês está tudo jóia. Nenhuma resposta equivocada até agora. Mais alguém? Nada? Ok. Por que você é perdoado? E aí nós vamos desenvolver esse pensamento. Por que Jesus te perdoa? A resposta que eu gostaria de ouvir e que eu digo agora é: você é perdoado por Jesus porque quando você peca contra Ele, Ele decidiu não pensar nele. Por ele não pensar nele quando você peca contra ele, ele pensa em você como pecador. Por ele pensar em você, o que te levou a pecar contra ele, por que você pecou,
ele então perdoa você, porque quando ele pensa em você, ele te vê como alguém amado por Deus e dado por Deus a ele. Deus deu você a ele. Por isso que quando você peca contra ele, ele não pensa nele. Porque se ele pensasse um pouquinho só nele, na vontade dele, ele não te perdoaria. Mas por ele pensar em você, em quem é você, e que você é alguém que o Pai deu para ele dar a você a vida eterna, então ele perdoa você quantas vezes for necessário. Deu para entender? Partindo disso, aí nós vamos entender melhor o perdão. Ou seja, nós, quando alguém peca contra mim ou contra você, contra nós, se nós pensarmos em nós, não vamos perdoar as pessoas que pecam contra nós. O que nos leva a perdoar uma pessoa que peca contra nós é quando nós fazemos com elas o mesmo que Cristo fez por nós. Eu tenho que pensar na pessoa que peca contra mim, para que eu então tenha condições de perdoá-lo. Se eu pensar em mim, eu não consigo perdoar quem peca contra mim. Por que hoje com o seu cônjuge? E por que você tem perdoado os pecados do seu cônjuge contra você, contra o seu casamento? Porque você tem que pensar no cônjuge. Porque se você pensar em você, que você tem que ser feliz, que você tem que ser satisfeita, que você tem que ser respeitado, que você tem que ser amado, aí você não aceita ou não consegue de maneira alguma perdoar quem peca contra você. O que faz a gente perdoar uns aos outros, o que faz a gente perdoar qualquer pessoa que peca contra nós, é quando nós reproduzimos nesta pessoa ou com esta pessoa o mesmo que Jesus fez e faz conosco. Então, quando Jesus abriu mão da sua própria vontade, negou a si mesmo e decidiu não pensar em si em nenhum momento e não fazer a sua vontade em nenhum momento, ele então se colocou como o Cordeiro de Deus que tem capacidade de perdoar os nossos pecados. O que nos garante a salvação e a vida eterna é a decisão de Jesus em não pensar nele. Por ele decidir não pensar em si e nem pensar na sua vontade, e sim na vontade da igreja, e sim na vontade dos seus discípulos, daqueles que o Pai deu para ele, é que nós somos perdoados, somos remidos, somos justificados, somos reconciliados com Deus. E disso aí oriunda ou dá origem a todas as nossas relações aqui na Terra. O sucesso das nossas relações é o fato de pensarmos nas pessoas com as quais nós nos relacionamos.
as expectativas sobre as pessoas do tamanho certo. Porque se a gente pensar em nós, quando estamos nos relacionando com as pessoas, com a família, com os irmãos da igreja, com os vizinhos, com os parentes, com os inimigos, pensar em nós relacionando com o outro, o alter social, nós vamos ter problemas sérios e não vamos aceitá-los. Não vamos aceitar as diferenças, os pontos, as rejeições, as condenações. Aí nós vamos ter uma vida terrível. Porque quando você pensa em si, o seu coração endurece. Por isso que Jesus não teve o seu coração endurecido quando nós pecamos. Ele simplesmente pensava no pecador. Olha só nos evangelhos como Jesus se relacionava com os pecadores, com as pessoas que estavam precisando de graça, de perdão, de restauração. Jesus se dava para essas pessoas e Jesus não pensava nele, porque se ele pensasse nele, ele não iria perdoar ninguém. Tamanha a sua santidade, a sua essência como filho de Deus. Mas ele disse viver entre nós e pensar em nós o tempo todo. E principalmente quando nós pecávamos contra ele. Ele pensava no outro. Olha um exemplo também clássico, né, disso, quando Jesus está lá na mesa, né, no cenáculo, na ceia, e está lá Judas Iscariotes. Gente, se Jesus pensasse na traição de Judas, na negação de Judas, Jesus não sentaria com ele à mesa, não daria a ele o pão da própria mão, não daria o cálice da própria mão e não teria comunhão com ele naquele momento de comunhão. Para ele ter dado o pão, para ele ter sentado, foi o primeiro que ele serviu, para ele ter feito isso com Judas Iscariotes, em nenhum momento na ceia ele pensou nele. O amor e amou até o fim. Até o fim. E aí nós somos resultado disso. Eu e você somos resultado de alguém que pecou e peca contra o Filho de Deus, mas que é perdoado e é perdoada porque ele decidiu não pensar nele quando eu e você pecamos contra ele. Que bênção! Que maravilha! E ele está dando para nós um modelo. Ele está dizendo assim, olha, se cada um de vocês entender isso e praticar isso, vocês vão viver nessa eternidade aqui na terra dos viventes e serão os mais bem-aventurados e as mais bem-aventuradas sobre a terra. Vocês serão condenados e criticados pelas pessoas, mas diante do meu reino e no meu reino vocês estarão praticando exatamente o que eu desejo que todos os meus discípulos pratiquem. A Michele quer falar? Claro, pode ligar o microfone e falar. Assim também se deu com o bandido lá na cruz, né? Exatamente. Então são muitos exemplos e situações que nós encontramos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento.
Se você pensar em você, você vai achar que tem direito, que aquela pessoa não devia ter feito isso contra você, que você é feliz, que a pessoa não te respeitou, não te ouviu, né? E aí você vai ver que toda vez que alguém fizer algo contra você, se você pensar em você, não vai ter perdão, não vai ter reconciliação, Deus não vai ser glorificado e você vai ter problemas de relacionamento. Muitas vezes nós estamos com pessoas cheias de depressão, de transtorno de ansiedade generalizado, problemas na alma, problemas na psique, problemas espirituais, problemas familiares, problemas de todos os níveis, em todos os momentos. E se você sentar com toda e qualquer pessoa dessa que tem estes problemas e essas lutas e garimpar, você vai descobrir que o motivo principal que desencadeia tudo isso é porque ela está pensando nela. De alguma forma, o pensamento está nela, na vontade dela. Ela ainda não amadureceu para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E quando alguém pecar contra ela, ela simplesmente decide não pensar em si, mas ela decide pensar no outro, se colocar no lugar daquele que pecou contra ela e procurar não entender o pecado, mas entender o pecador, entender aquela pessoa que pecou, por que ela fez isso, né? E aí chorar com essa pessoa, se solidarizar não com o pecado, não com a conivência com o pecado, mas simplesmente se colocar no lugar da pessoa. Sempre no lugar do pecador. E era isso que Jesus fez. Jesus se colocou no lugar de Maria Madalena. Jesus se colocou no lugar de Judas Iscariote. Jesus se colocou no lugar do gadareno, de todos com quem ele encontrou nesse mundo, dos fariseus, dos hipócritas. E em nenhum desses momentos Jesus pensou nele, porque se ele pensasse um só momento nele, não haveria perdão, não haveria graça. E ele fez isso com todos nós e agora deixou esse padrão, deixou esse princípio para a gente seguir, né? E eu quero ler com vocês, quem tem Bíblia aí, né? Quem é crente, que eu acredito que essa turma aí é crente, né? Gosta de Bíblia. Então abra lá a sua Bíblia, né? Em Lucas, capítulo 22, verso 42. Jesus está lá no Monte Getsemane, né? E ele então está lá diante daquela situação, né? Prestes a ser preso, e ele então começa a ter angústia. Oi? Chega lá na terra que eu te chamo. Está falhando. A Rosângela falou, mas eu não ouvi. O verso 42 de Lucas 22. Lucas 22, verso 42. Né? Ele diz assim: Pai, faz uma oração, né? Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a
tua vontade. Presta atenção nessa fala de Jesus. Qual era a vontade de Jesus nesse texto? Que passasse aquele cálice, aquele momento dele, né? Joia! Olha aí o que Jesus está dizendo. Jesus está confirmando o que eu estou falando aqui. Jesus disse para o Pai assim: Pai, passa de mim este cálice. Porque a vontade, se Jesus pensasse nele, ele confessou para o Pai que ele estava ali naquele monte com vontade de pensar nele. E se ele pensasse nele, ele não beberia o cálice. Ele passaria o cálice. Oh, maravilha! Mas Jesus disse que não deveria o Pai fazer ou deixar a vontade do Filho acontecer. Por isso ele fala para o Pai: Pai, faça a sua vontade, não faça a minha. Então Jesus está dizendo: Pai, eu vou pensar na tua vontade, porque se eu pensar na tua vontade, o teu nome vai ser. Mas se o Senhor não me der força, eu vou pensar em mim. E se eu pensar em mim, eu peço ao Pai que passe de mim este cálice. Mas não deixa eu beber não, Senhor. Esta é a minha vontade, disse Jesus. Maravilha este ensino para nós. Quantas vezes, quando alguém peca contra nós, nós temos a mesma vontade de fazer esta oração que Jesus fez. É como se alguém pecasse contra nós e o pecado doesse tanto, nos incomodasse tanto, de orar ao Senhor e dizer: Senhor, passa de mim essa necessidade de perdoar essa pessoa. De pensar nela, porque a minha vontade agora é de não aceitar, de não lidar com isso. A minha vontade agora, Senhor, é pensar em mim, porque eu estou sofrendo demais, está doendo demais, e eu estou cansado disso, Senhor. Eu não consigo mais lidar. Deixa eu pensar só um pouquinho na minha vida, na minha história, no meu casamento, mas deixa eu pensar do meu jeito, deixa eu pensar na minha vida cristã do meu jeito, porque eu estou cansado disso. Orar ao Pai dessa forma não é pecado, porque o próprio Filho orou a Deus dizendo: passa de mim este cálice. Você pode orar assim ao Pai num momento de crise? Pode. Você pode pedir ao Pai para passar de você um cálice? Pode. Você pode pedir ao Pai para afastar algo de você? Pode. Só que quando Jesus orou assim, imediatamente, na mesma oração, ele diz assim: mas seja feita a tua vontade. Nós somos fracos e podemos orar como Jesus orou ali, pedindo para se passar de nós determinadas situações ou condições? Sim. O que nós não podemos é terminar uma oração apenas nessa parte. Nós temos que terminar toda e qualquer oração dizendo: Senhor, a minha vontade é não perdoar, mas seja feita a tua vontade. Senhor, eu não quero obedecer, mas seja feita a tua vontade. Senhor, eu não quero, em hipótese alguma, pensar nessa pessoa, porque se eu pensar nela, eu vou perdoar ela, vou perdoá-la.
Senhor, eu não quero me colocar no lugar dessa pessoa para entender o que ela fez contra mim. Porque se eu me colocar no lugar dela para entender o que ela fez, eu vou acabar perdoando ela. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Aí quando você faz isso, diz isso em oração, aí você tem que abaixar a cabeça e concordar que se é para fazer então a vontade de Deus, você vai ter que beber do cálice, como Jesus fez. Oh, maravilha, eu estou entendendo, né? E eu quero crer que você esteja também entendendo. Aí eu volto àquela pergunta que eu fiz no início: por que verdadeiramente Jesus perdoa você? Por quê? Porque verdadeiramente você é perdoado? E a resposta é: porque verdadeiramente Jesus decidiu não pensar nele, e sim pensar em você. Por isso você é perdoado. E aí nós lemos lá ele confirmando isso, quando ele diz: Pai, passa de mim este cálice, deixa eu fazer a minha vontade uma só vez, meu Pai. E se eu fizer a minha vontade uma só vez, eu não vou beber esse cálice e não vou perdoar ninguém. Mas aí ele diz: mas não faça a minha vontade, sim seja feita a tua vontade. E aí qual era a vontade do Pai? Que o Filho não pensasse nele, que o Filho pensasse em todos aqueles que o Pai deu para ele dar a estes a vida eterna, conforme João capítulo 17. E aí Jesus foi até o fim na cruz, morreu e em nenhum momento pensou nele. Por isso ele perdoou todos aqueles que o Pai deu para ele. Que maravilha! E esse é o nosso caminho, nós não temos outro. Se somos de Cristo, nós temos que pensar naqueles que pecam contra nós. Se somos de Cristo, temos que negar a nós mesmos, tomar a sua cruz e segui-lo. E negar a nós mesmos significa você abrir mão de pensar em você, nas suas vontades, e pensar em todos aqueles que pecam contra você. E ao pensar neles, você então abre mão de pensar nos seus próprios direitos, na sua vontade, na sua felicidade e naquilo que você acha que merece receber das outras pessoas. E aí a pessoa que te ofende, que te machuca, que trai, que bagunça, que faz tudo que não deveria com você, vai ser por você perdoado. Pronto, você acabou com aquela pessoa. Você deixa ela extremamente constrangida, porque você não retribuiu pensando em você. Porque para ela ter pecado contra você é porque ela pensou nela. Qualquer pessoa que peca contra você é porque essa pessoa que peca contra você, para ela ter pecado e feito o que fez para desagradar você, é porque ela pensou nela. Ela endureceu o coração dela. Ela decidiu pensar nela e você foi prejudicado porque ela pecou contra você. Portanto, não perdoá-la é fazer o mesmo que ela fez, é pensar em você, e por você pensar em você, você não a perdoa. Então é retribuir o mal com o mal. E nós não fazemos isso. Nós, para não pecarmos contra Deus e contra as pessoas, a gente vai pelo caminho que o Evangelho ensinou. O Evangelho já deixou bem claro para nós que a melhor maneira para a gente viver nesse mundo sem pecar contra Deus e sem pecar contra o próximo é negar a nós mesmos e não pensarmos em nós quando alguém fizer algo de errado contra nós.
E aí nós vamos viver em paz com Deus, em paz com todo mundo e em paz conosco, porque decidimos não pensar em nós. Agora, se você pensar em você, aí você vai ver o que vai desencadear dentro de você. Uma avalanche de problemas, de traumas, de pecados, de trevas, de insônia, de depressão, de tristezas, de mágoas, de ressentimentos, de trevas, de escuridão, de azedume e um monte de coisas. Por quê? Você está pensando em você. E aí o seu coração endurece naturalmente quando alguém pecar contra você. Amém? Que Deus nos ajude, meus irmãos, e que a palavra de hoje seja propulsora, né, de uma nova maneira, uma nova postura que a gente precisa ter em relação a nós mesmos e a todas as pessoas que pecam contra nós. Nós não temos outro caminho, só tem esse, que foi aberto primeiro por Jesus. E foi ele que trilhou esse caminho, e ele disse: vem e me segue, é por esse caminho que eu tenho que ir, e vocês têm que ir. E esse caminho é não fazermos a nossa própria vontade, pensarmos sempre no outro quando peca contra nós. E aí a gente não vai ter separação no casamento, vamos saber lidar melhor, né, no nosso casamento, com os pecados uns dos outros, e isso vai acontecer na igreja, na família, na sociedade, em todas as esferas do nosso relacionamento. Amém? Alguém tem algum comentário, alguma fala? Alguém tem dúvida sobre o que nós falamos? Tá tudo claro assim? Beleza. Gente, eu disse que a Rose queria ministrar ceia para nós hoje, né? Porque o pessoal tá querendo ver a Rose, ouvir a Rose. Então, eu sou muito sábio, né? Eu saio de cena e deixo a mulher, né, aparecer. E isso é para provar que eu não estou pensando em mim, né? Estou pensando no outro. Então, você é livre, você ceia se quiser. Se não quiser, não precisa ir ter o seu pão e o seu cálice aí. Fique à vontade. Ninguém aqui é obrigado a participar da ceia, não. Mas, se você quer, né, pega lá um pão, pega lá um cálice, e a Rose vai estar ministrando aqui para nós. Depois da Rose, eu tenho só uma palavra, né, para a gente fechar aqui, e aí a gente se despede. Então vamos ministrar, né, vamos ter a Rose conosco ministrando a ceia. Olá a todos aí. Interessante que ele falando sobre a questão que Jesus pensou, né, em nós e não nele, para fazer o que fez, né, para nos perdoar. E aí esses dias pensando sobre a ceia, aí me veio à mente exatamente a questão de por que Jesus dá a ordem, né, de todas as vezes que nos reunirmos, fazer isso em memória dele. E aí o que veio da minha mente, né, posso estar falando heresia, mas o que veio, né, no meu coração foi que a gente esquece muito rápido, né? A gente esquece tudo que o Senhor faz por nós. Talvez exatamente, né, talvez não, porque ainda vivendo no pecado, então é muito fácil esquecermos o que Cristo fez por nós. E aí nessa palavra que foi dita hoje, né, que Ele pensou em nós, então é exatamente isso, da gente todas as vezes que nos reunirmos como
igreja, como irmãos, lembrar o que ele fez por nós. E que então assim a gente tem que fazer pelos outros. Então, se todas as vezes que nos reunirmos nós fizermos isso, então nós vamos estar lembrando do que temos que fazer com o outro. Né? Do mesmo jeito que ele se doou, que partiu, nós também temos que doar. E aí, quando a gente vê lá na igreja primitiva, que eles reuniam diariamente, né? E diariamente estavam nas casas dos outros e juntos comendo do pão, bebendo do vinho, ceando junto, lembrando do que Jesus tinha feito. Então, acho que a gente tinha que reunir todo dia, gente, para nós, né, poder comer, beber do vinho e lembrar do que Cristo fez. Porque se isso, a gente traz à memória isso e de lembrar que há tantos que ainda estão perdidos, que ainda não foram encontrados, né? E tantos outros que já foram encontrados, mas estão aí em crises, né? E coisas que, se a gente simplesmente lembrar do que Cristo fez, nós vamos poder também nos doar para os outros e assim poder ver pessoas, né, saindo dessas crises tantas que elas estão e poder encontrar aqueles que ainda nem foram achados pelo Senhor. Então, que nesse momento agora a gente possa comer do pão, beber, né, do vinho, e lembrando disso, lembrando dos outros pelos quais a gente tem que se doar e repartir como Cristo fez por nós. Amém? Então vamos comer. Então, vamos lá, todos peguem aí o seu pão, vamos comer o pão de Deus. Amém. Bênção. Maravilha. Pensar no outro é virtude, né? E você desaparecer é virtude, né? Mas isso são valores do reino, porque para o mundo os valores são outros. Para o mundo você não pode fazer isso em hipótese alguma. Você tem que pensar em você. Primeiro você, né? E depois as outras pessoas. Mas no reino é o contrário. Primeiro pensa no outro. E se você fizer isso primeiro, você não peca, o seu coração nunca vai ficar duro contra ninguém. E é isso que está faltando na igreja, no povo de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Irmãos, no último encontro que tivemos aqui, né, nós meditamos, foi muito jóia, e eu deixei aqui um desafio para os irmãos escreverem aí no Remedion, logo quando terminou aqui a live, para deixar uma mensagem que servisse de testemunho seu para aqueles que estão no grupo, e nós temos mais de 40 pessoas no grupo, para que eles pudessem, durante a semana, ler o seu testemunho sobre o que Deus falou ao seu coração na nossa live aqui. E pela primeira vez, no tempo que nós temos o grupo Remedion, ninguém postou nada lá. Até minha esposa pecadora aqui, né, não escreveu nada lá, né? E aí, se eu pensasse em mim, né, eu iria pecar contra vocês, o meu coração ia ficar duro. Mas aí eu pensei em vocês como pecadores, né, e não em mim, e aí resolvi perdoá-los, né? E hoje a mesma coisa. Então, assim que desligarmos aqui, deixa aí. Se você tem preguiça de digitar, faz um áudio. Fala, olha, Deus falou comigo, ouvi isso, foi bênção, eu retive isso e vou transformar, de acordo com a palavra que nós meditamos hoje na live, eu tenho um propósito de fazer isso. Então, é essa interação que precisa acontecer no grupo que vai chamar
e edificar os outros irmãos que não conseguem participar aqui das lives. Então, se você não quer fazer hoje, né, faça amanhã, segunda-feira, né, mas faça durante a semana, põe aqui o seu testemunho. Então, todas as vezes que tivermos uma live aqui, deixa logo em seguida o seu testemunho, ou por áudio, ou por um texto, mas escreva e seja bem sincero, fala o que Deus falou ao seu coração, porque isso é tremendo, isso vai servir de ânimo, de edificação dos demais irmãos. Esse tem que ser um hábito nosso aqui no Remidion. Ouviu a palavra, testemunha. Ouviu a palavra, testemunha. Ouviu a palavra, testemunha. Porque enquanto você está aqui, você está sendo edificado. Mas tem pessoas que estão no grupo e que precisam ser edificados não só com a palavra, mas com o seu testemunho. Ok? Então, eu já estou adiantando que, fazendo ou não fazendo, eu não vou pensar em mim, vou pensar em vocês. E aí Deus vai ser glorificado. Amém? Bênção, estou feliz de ver a carinha de todos vocês, né? E saudade de todos, e estamos juntos. E vamos trazer mais pessoas para o Remidion, né? Eu sei que numa semana eu mesmo introduzi aqui mais de 10 pessoas, numa semana, né? Porque eu fiz apenas uma simples divulgação. Então, divulguem, vamos ver se até dezembro desse ano a gente consegue aí chegar a 100 pessoas. Olha aí que bênção. 100 pessoas no Remidion, oh, maravilha, né? Então, divulga para os seus amigos, para os seus parentes. Se você tem cachorro, pode pôr o cachorro no Remidion também, né? Põe a carinha dele aí eu fico feliz, tá bom? Papagaio, é bem-vindo, né? Ok? Deus abençoe vocês, uma boa semana. Amém. O Lipe era um cachorro do Remídio, né, pastor? Quem? O Lipe. O Lipe era um cachorro do Remídio, né? Que era o Lipe, era um cachorrinho da Michelle. Ele ia. O Lipe ia, né? E a morte dele foi demorada e agonizante, né? Deixou todo mundo preocupado. Mas graças a Deus deu tudo certo. Gente, fica com Deus. Boa semana para todos. Bem. Até uma próxima. Boa semana para todos. Bom domingo para vocês. Amém. Joia. Até a próxima. Tchau. Se Deus quiser. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser.